Olá, alunos, tudo bem? Olá, professores, tudo bem com vocês? Muito bem, eu sou o professor Gilvano e nós vamos hoje ter mais uma aula de Educação Física. Antes de iniciarmos a aula, aquele aviso muito importante aos estudantes. Vocês que estão assistindo a essa aula pela TV, vocês podem realizar as tarefas, as atividades pelo Classroom ou realizar no seu caderno e levar até a escola, até os professores, a atividade impressa ou a atividade que você realizou no seu caderno. Tudo bem? Vamos para a nossa aula? Hoje nós vamos falar sobre as práticas corporais de aventura. Vamos iniciar com um resumo da aula anterior, na qual nós falamos sobre quais modalidades são olímpicas e também falamos um pouco sobre a escalada e depois nós vamos para o nosso conteúdo da aula de hoje. Então nós falamos que o BMX, então ele é um esporte de aventura que é um esporte que faz parte das Olimpíadas, então ele é um esporte olímpico, o mountain bike, o skate, o surf e a escalada. Então esses são esportes de aventura que fazem parte de todo aquele repertório de esportes olímpicos. Falamos sobre a escalada. Então a definição de escalada que a gente viu na aula anterior é subir uma parede vertical que pode ser em blocos, falésias ou ainda paredões de rocha, gelo ou montanhas. Vimos também que o surgimento da escalada se dá junto com o surgimento do montanhismo, quando em 1786 foi conquistado Mont Blanc, na França, divisa com a Itália. Então, na cidade de Chamonix, montanhistas começaram a subir Mont Blanc, conquistaram Mont Blanc, e junto com o montanhismo surge também a escalada, porque a escalada faz parte, está ali dentro da prática do montanhismo. Em 1992, fez parte a escalada dos Jogos Olímpicos, então a de Barcelona, os Jogos Olímpicos de Barcelona de 1992, como apenas uma modalidade de demonstração. Mas a partir do ano que vem, ela está inserida ali nos Jogos Olímpicos, já nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Vimos as diferentes modalidades, que temos a modalidade aqui escalada tradicional, temos o boulder, o big wall, a escalada em gelo e a escalada indoor. Então a escalada indoor, que são modalidades que fazem parte das Olimpíadas. Então aqui a escalada tradicional, o boulder, o big wall, falamos um pouquinho ali do free solo, que foi ganhador do Oscar de melhor documentário, e do Alex Honnold, que é um dos escaladores que fez essa façanha, de escalar solo livre. Temos também a escalada em gelo e a escalada indoor. Dentro da escalada indoor, nós temos aí a explicação na aula anterior como surgiu a escalada indoor, que foi na década de 70, lá durante o período do inverno ucraniano, que escaladores colavam pedra na parede de casa para treinar. E aí as modalidades da escalada indoor. Temos o boulder, temos a escalada de dificuldade e a modalidade de velocidade, que seria a corrida mais rápida dentre as modalidades escaladas indoor que fazem parte das Olimpíadas. E agora nós vamos falar de mais uma modalidade olímpica que com certeza vocês conhecem bastante, porque é um esporte bastante praticado, tanto na rua, na escola. O Brasil todo conhece uma modalidade chamada skate. E é sobre o skate que nós vamos falar hoje. Nós vamos começar essa aula de uma maneira diferente. Nós vamos começar com uma avaliação diagnóstica. Vamos exercitar o nosso cérebro. O que é avaliação diagnóstica? Você vai falar o que você já sabe, o que você conhece sobre essa modalidade. E aí, na sequência da aula, nós vamos respondendo essas perguntas. Então, se você também não conhece, você vai deixar lá o pontinho de interrogação para prestar bastante atenção e durante a aula você vai responder essas perguntas que estão aqui. Beleza? Então vamos lá. O que você vai responder para mim agora? Você vai colocar lá. Se você pratica ou já praticou o skate, não precisa ser de maneira profissional, simplesmente já pegou um skate e tentou andar nele ou já andou, você vai colocar lá. Você sabe como surgiu o skate? Em que ano surgiu o skate? De que maneira surgiu? Em que país surgiu? Quais são as modalidades de skate que você conhece? Então tem mais de uma modalidade de tipos de praticar o skate. Quais delas você conhece? Você conhece alguma?
Quais manobras de skate você conhece? Você já conhece alguma manobra? Você já executou alguma manobra? Quais manobras você conhece? Quais você sabe realizar? E quais são os equipamentos de segurança necessários para você praticar essa modalidade, né, de maneira segura? E por fim, conhece algum atleta profissional de skate, algum skatista? Né? Você conhece algum? Então, coloca o nome desse skatista. Então, você vai ter um tempo para responder essas perguntas. A que você não souber, você deixa lá um espaço para responder durante a aula. Daqui a pouquinho a gente vai dar sequência no nosso conteúdo. Ok?
Muito bem, voltamos. Conseguiu responder todas? Se você não conseguiu responder todas, não tem problema. Lembre, durante a aula você vai respondendo essas questões aí, porque a gente vai responder elas todas durante a nossa aula. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar primeiro falando um pouquinho da história. Como surgiu o skate? Você sabe como surgiu o skate? Em que ano ele surgiu? Então vamos lá, vamos descobrir junto. Então o skate ele surge lá na década de 60 na Califórnia, nos Estados Unidos. Começou com base no surf, com surfistas. Então a Califórnia, você talvez já tenha ouvido falar, que ele é muito conhecido por ser um esporte, ter como esporte o surf, né? Então, por ser uma região litorânea, o surf é um dos esportes mais praticados nessa região. E o surf também a gente sabe que é um esporte bastante antigo. Porém, o surf depende de algo que a gente não consegue dominar, que são as forças da natureza. Então, para você praticar o surf, você precisa da onda. E essa onda não tem como ser criada, né, ali na praia. A gente já sabe que hoje existe piscinas de ondas artificiais, mas na praia você não consegue manipular essas forças da natureza. E o surfista, ele queria continuar ali praticando, realizando o seu esporte, já que ele gosta tanto. Então o que eles fizeram? Eles pegavam as pranchas, né, e adaptavam ela colocando rodinhas de patins, né, em pranchas menores, para que eles pudessem continuar surfando, né, só que surfando no asfalto. Então eles poderiam continuar executando movimentos muito semelhantes ao surf, né? Diga-se de passagem que o skate tem movimentos bastante semelhantes, principalmente na sua postura, posição, onde você permanece em cima, né, da prancha, ou no caso do skate. Então, naquela época ele ficou conhecido como, né, sidewall surfing, ou seja, surf de calçada. Então, os surfistas eles utilizavam, né, dessa adaptação. E aí começou a surgir uma modalidade nova, né? Mas não foi intencional. Então, basicamente, surge dessa maneira. Somente em 1959 que nós temos o primeiro skate, né? Essa marca aqui da Roller Derby. Então, esse seria, né, o primeiro protótipo do skate que a gente tem hoje. É um skate feito aí basicamente de madeira e as rodinhas embaixo sem muita tecnologia envolvida. Em 1963 teve o primeiro campeonato de skate, né, que foi ali na Hermosa Beach, né, também na Califórnia. Então a gente pode considerar que o skate ele é um esporte de origem californiana, assim como o próprio surf, né. Então, o que ele era? Ele era uma extensão da praia no asfalto. E aí começou a surgir variações, já que eles viram o potencial dessa prática, eles viram que poderia fazer algo novo e inédito. O skate vertical, que é bastante conhecido hoje, ele surgiu da seguinte maneira. Lá na Califórnia, teve uma grande seca. Então, o que eles fizeram? Eles tiveram que esvaziar as piscinas das casas, justamente por causa da seca, né? Não tinha tanta água, então isso foi necessário. E eles começaram a observar o quê? Que eles poderiam pegar o skate e utilizar, né, da parte interna da piscina para fazer o deslize, ou movimentos muito parecidos com o do surf. Então eles utilizavam a parte vertical, que é onde o surfista ou o skatista, né, não sabemos, já que é uma foto antiga, vamos chamar de surfista e skatista. Essa parte vertical da piscina é onde eles mandavam suas manobras, que tinha origem das manobras do surf. Então, o skate não tinha suas próprias manobras. Ela foi surgindo os nomes de manobras, né, posteriormente. Então, esse tipo de modalidade no skate ficou conhecido como vertical justamente por causa, né, da realização de manobras na parte vertical dessas piscinas lá na Califórnia. Nos anos 90, o skate ele começa a ser pano de fundo para alguns filmes, né? E um filme clássico, né, é o filme De Volta para o Futuro, lá que teve, né, em 1985. Em uma das cenas, né, o McFly, ele está com um skate, que seria um skate do futuro, que ainda não temos esse skate, né, que seria bem interessante se tivéssemos. E ele realiza manobras utilizando o skate. E então
o skate ele começa a ser conhecido em várias outras regiões do mundo, afinal, o cinema ele acaba atingindo partes do mundo, né, diferentes, então culturas diferentes que acabam conhecendo aquela modalidade. Além disso, né, em 1966 teve o filme Os Skatistas e em 89 o filme Skates na Pista da Morte. Então, esse foi uma das coisas importantes que aconteceu ali na década de 90. Mas até esse período, nos anos 90, o skate ainda era conhecido como esporte rebelde. O que seria um esporte rebelde? Não havia uma profissionalização. Então, quem realizava a prática, né, do skate era conhecido como pessoas rebeldes. Então, era a fama que essa modalidade tinha. Afinal, não era ainda uma modalidade consolidada, não havia competições, não haviam atletas profissionais. Mas a partir desse período, ali nos anos 90, nós temos melhoras nos equipamentos, né, mais tecnológicos e equipamentos mais leves, inclusive. Isso favoreceu o quê? Mais manobras aéreas, que temos um sujeito aqui, ícone na história do skate, chamado o Tony Hawk. O Tony Hawk ele começou a desenvolver a técnica do street. O que é o street? É um skate de rua, em que o skatista ele pratica a sua prática ali na rua mesmo. Então ele utiliza o quê? Dos corrimões, ele vai utilizar das escadarias, das calçadas para desenvolver os seus movimentos. E aqui é um dos movimentos, né, que o Tony Hawk está fazendo. Então, ele foi um dos primeiros a realizar várias manobras, inventar várias manobras, certo? Dando sequência, a partir então desse período, o skate ele começou a ter um rumo ao profissionalismo. Tá? Por que isso surgiu? Porque em 1995, a ESPN criou os X Games e começou a limpar a imagem do skate como esporte rebelde. Então, quando você tem uma grande emissora, né, e começando a criar competições, você já começa a ter patrocinadores, porque você começa a tornar aquilo algo mais profissional do que o que era antes. Então, a imagem já começa a também a ser uma imagem diferente. Então, a partir desse período, essa imagem que o skate tinha de esporte rebelde começa a ser limpada. Em 1999 é lançado o jogo de videogame Tony Hawk's Pro Skater, que tornaria o jogo de videogame mais vendido e popular no mundo naquele período. Tá? Então, os mais velhos vão lembrar, provavelmente já jogaram esse jogo que está aqui na animação. E qual que a importância, qual que é a relevância disso? Isso faz com que, dentre os jovens naquela época, o skate ele acaba sendo ainda mais conhecido, ele acaba se divulgando cada vez mais por meio, né, desses jogos eletrônicos. Nos anos 2000, então em 2002, o Danny Way ele inventa a mega rampa, né? Inclusive tem vários eventos da mega rampa passado na mídia nacional. O que é a mega rampa para quem não conhece? Então, ela é uma rampa muito maior do que as rampas convencionais, por isso chamado de mega rampa. Nesses anos, então, a partir dos anos 2000, a publicidade de marcas famosas fora do universo do skate. O que isso significa? Muitos skatistas foram convidados a serem atores propagandas de várias marcas, inclusive marcas que não eram do universo do skate. O que isso significa? Significa que começa a se criar uma credibilidade para esses praticantes de skate, não somente pessoas rebeldes, mas sim profissionais de uma modalidade esportiva. Skatistas também começaram a virar atores de cinema, então também acaba, né, de certo modo, auxiliando, né, nessa publicidade da modalidade. E o skate ele se torna, né, cada vez mais temas de filmes e documentários, tudo isso ali nos anos 2000. Já em 2004, ele é fundado, então, a International Skateboard Federation, a ISF, né, em Dortmund, na Alemanha. Quando você tem uma federação de uma modalidade, então você tem regras, tem competições, você tem campeonatos, você tem patrocinadores, e isso favorece cada vez mais a ascensão dessa modalidade esportiva. E nesse mesmo período, então, teve o longboard, teve o seu boom, né, atraindo milhões de adeptos no mundo todo. Então, o longboard, provavelmente você já deve ter visto alguém com longboard, se você já não andou de longboard, é esse skate aqui, ó. Então ele é um longboard, não é um long, conhecido como long, porque ele é muito mais longo, né? As rodinhas também são diferentes e você tem uma técnica diferente para executar. E nesse período aí dos anos 2000, o longboard se tornou bastante conhecido e bastante vendido. Isso também ajudou com que o skate fosse cada vez mais popular,
né? Tanto no Brasil quanto no mundo. Agora vamos chegar aqui nos anos de 2010. O que aconteceu nesse período? Então, nesse período, o skate ele se populariza cada vez mais, né? Por tudo aquilo que a gente já falou antes. Só que nesse período, como a gente já tem toda aquela profissionalização, já temos mídia, já temos filmes, documentários, cada vez mais formado, grandes empresas do universo do skate, você tem competições grandes. E também, com competições grandes, você tem premiações, né? Nesse caso aqui, premiações milionárias e transmissões ao vivo pela TV e pela internet. Ou seja, você já tem um público para acompanhar aquilo. E o grande destaque, né, desse período, aí, que a gente chega agora, né, nos anos de 2020, 2021, ano que vem, que é o skate agora como esporte olímpico. Então, o skate está dentro de todas as modalidades que são olímpicas. E isso acaba também auxiliando cada vez mais, né, no esporte ser cada vez mais reconhecido e cada vez menos aquela imagem de esporte rebelde, mas cada vez um esporte profissional. Vamos para o nosso primeiro quiz? Vamos lá. A pergunta é a seguinte. Sobre as origens do skate, é correto afirmar: 1. Surgiu na década de 60 por surfistas na Califórnia. 2. Até meados dos anos 90 era conhecido como esporte rebelde. Terceiro, a partir dos anos 2000 o skate se populariza cada vez mais. E quarto, mesmo com sua popularização, o skate somente se tornou um esporte profissional com sua participação nas Olimpíadas. Aí você vai dizer para mim qual na alternativa embaixo aqui é a correta. Então, alternativa A, somente as alternativas 1 e 2 estão corretas? B, somente as alternativas 1 e 3 estão corretas? Alternativa C, somente as alternativas 1, 2 e 3 estão corretas? Ou alternativa D, todas as alternativas estão corretas? Então, um tempo aí para você pensar, marque o X na resposta correta, a gente já volta com a resposta definitiva.
Muito bem, voltamos. Será que você acertou essa pergunta? Se você colocou a resposta correta C, você acertou. Então, somente aqui a opção 4 não é correta. Por quê? O que está falando aqui? Mesmo com sua popularização, o skate somente se tornou um esporte profissional com a sua participação nas Olimpíadas, o que não é verdade. A gente viu aí toda essa explanação, né, da história do skate, que ele foi se tornando profissional com o passar do tempo, né? Então, a partir dos meados dos anos 90, a gente já começa a ter uma profissionalização do esporte, e não somente nas Olimpíadas, tá? Então, vamos, continuidade ao tema agora, vamos falar sobre o skate em si, né? O que leva o nome de esporte é o equipamento, né? Então, o equipamento se chama skate. E ele é formado por várias partes, né? E a gente vai ver um pouquinho agora dessas partes. Se você tem skate, você vai lembrar de todas elas. Então, mas para quem não conhece, preste aí atenção. Então, o skate ele é formado basicamente por algumas partes mais importantes. Eu coloquei aqui as mais importantes, que seria o shape, que seria a base, né? Onde o praticante ele vai pisar. Então, basicamente é feito de madeira e sobre essa base vai ter a lixa. Então, a lixa é o que vai dar aderência para que quando o surfista não, né? O skatista estiver de pé, ele tem aderência e não escorregue, né, na hora que estiver praticando. Temos o truque. Então, o truque é essa parte aqui de baixo, essa parte metálica de baixo, onde ele vai sustentar ali os rolamentos, né, e as rodas que são as outras partes. E aí o que se sustenta todo esse conjunto são os parafusos que prende ali o truque no shape, né, ali por baixo. Equipamentos de segurança, bastante importante saber quais são eles, né? Então, basicamente, nós temos ali equipamentos para proteger a cabeça, né, o capacete, a joelheira, protegendo aqui os joelhos, a cotoveleira e as luvas. Então, basicamente, eles protegem as extremidades, né? Quem nunca caiu e chegou com o cotovelo ralado, com o joelho ali ralado. Então, esses equipamentos ajudam a proteger, né, esse praticante. Então, muito importante usar os equipamentos de segurança. Agora, nós vamos falar as modalidades. Lembra que tinha uma pergunta lá na avaliação diagnóstica que falava quais são as modalidades? Então, preste atenção, nós temos diferentes modalidades de skate. Então, a primeira modalidade que a gente vai falar é sobre o freestyle. Então, o freestyle, ele é uma modalidade que ele envolve manobras feitas em sequência no chão. Portanto, não há necessidade dele se deslocar tanto, porque as manobras acontecem basicamente em um ambiente só. Nós temos o downhill, e aí o downhill já é uma modalidade bem específica, porque você já tem que ter um skate, que nesse caso é um longboard. E a descida ocorre em ladeiras, né, com a maior velocidade possível. Então, os atletas acabam pegando velocidades incríveis, tanto que ali só aqueles equipamentos anteriores que a gente falou de segurança não é o suficiente. Então, ele tem que ter uma roupa própria para a prática dessa modalidade, que é o downhill. Temos o vertical. Então, a vertical é praticada em pista e as manobras podem ser feitas de maneira aérea, como a gente pode observar aqui no Sandro Dias, o Mineirinho, ou deslizando pela borda metálica da pista, né? A borda metálica a gente pode ver lá no cantinho e pode ver aqui, ó. Então, o objetivo é realizar as manobras basicamente nesses dois pontos. Temos o street, né? Que aí lembra lá do Tony Hawk, né? Um skate de rua. E os praticantes utilizam a arquitetura da cidade, ou seja, os bancos, os corrimões, as escadas, as calçadas, enfim, toda a estrutura da cidade. E aqui na imagem a gente tem ali a Pamela Rosa, uma das maiores skatistas que a gente tem no repertório nacional hoje. E a mega rampa, né? Como falamos anteriormente, a gente vê ali na animação, ele faz a manobra, só que com magnitudes muito maiores, né? Ele também seria um tipo de skate vertical, tá? Porque a sua manobra ocorre por meio dessa verticalidade. Vamos falar um pouquinho das Olimpíadas. Então, sabemos que ele é um esporte olímpico. E quais são as modalidades que fazem parte, né, das Olimpíadas? Então, nem todas essas modalidades que a gente falou anteriormente são contempladas nas Olimpíadas. Então, nas Olimpíadas acontecem quais modalidades? O street e o parque. O street a gente já falou antes. Então, o street é a pista que simula obstáculos de rua, escadarias, rampas e corrimões. Nas Olimpíadas não acontece na rua, mas eles criam um ambiente simulando esse ambiente de rua. E aí nós temos o parque. O que é o parque? O parque é essa imagem aqui abaixo. Os obstáculos interagem entre si, ou seja, o skatista ele consegue
completar uma manobra e emendar em outra. Então ele pode fazer aqui uma manobra numa vertical, faz um aéreo, ele desce e ele pode emendar aqui numa outra parte. Então esses obstáculos eles interagem proporcionando uma variabilidade de manobras que uma complementa a outra. Então essa modalidade ela faz parte das Olimpíadas, né? Park e Street. Quais seriam os principais atletas que nós temos hoje no Brasil, né, ou já tivemos? Então, nós temos ali, ó, Bob Burnquist, que é esse rapaz aqui, considerado um dos maiores skatistas, não só brasileiro, mas um dos maiores skatistas mundiais, um dos primeiros skatistas a se destacar. E hoje ele é bastante conhecido ali pela mega rampa, né? Temos o Sandro Dias, conhecido como Mineirinho, a gente viu ali na imagem anterior, um dos principais atletas de skate no skate vertical, foi um dos primeiros a executar pela primeira vez a manobra chamada 900, que seria 900 graus de giro na vertical. A Letícia Buffoni, uma das representantes nas Olimpíadas, a Pamela Rosa, que a gente viu na imagem anterior, também das representantes olímpicas, e a Raíssa Leal, que é uma das mais novas hoje, ela tem apenas 11 anos e é uma das maiores skatistas que compete com todos os skatistas profissionais, né, conhecido como a Fadinha. E o Pedro Barros, um dos principais skatistas hoje da atualidade no Brasil, também representante nas Olimpíadas, representante brasileiro. Vamos para o nosso segundo quiz. A pergunta é a seguinte: sobre as modalidades do skate, é correto afirmar: o freestyle, manobras feitas em sequência no chão; o downhill, descidas de ladeira na maior velocidade possível; terceiro, vertical, é praticado em pistas e as manobras podem ser aéreas ou deslizando pela borda metálica da pista; e quatro, o street, os praticantes utilizam a arquitetura da cidade. Aí você vai olhar aqui, A, B, C, D. A, somente a alternativa 1 e 2 estão corretas? B, somente 1 e a terceira estão corretas? A primeira e a terceira? Ou C, a 1, a 2 e a 3 estão corretas? E por fim, D, todas estão corretas? Então, você vai agora observar e vai, né, tomar uma decisão aqui, A, B, C ou D. Qual está correta? E aí já voltamos agora com a resposta e a finalização dessa aula. Tudo bem?
Muito bem, voltamos com a resposta correta. Todas estão corretas, então não quis dificultar essa foi de graça para vocês, tá? Então, encerramos a aula por aqui. Então, hoje aprendemos um pouco sobre o skate. Vimos aí basicamente quase toda a história de como surgiu o skate. Vimos que o skate ele surge do surf. Isso é muito importante saber, né? Quais são as origens dessa modalidade. É tão importante também saber quais são as modalidades, quais são os equipamentos de segurança, que é um esporte olímpico. Então, hoje ele é um esporte bastante praticado. E a gente pode praticar ele em vários ambientes. Tem uma modalidade street, sempre lembrando, né, da segurança e do respeito aos locais onde a gente está praticando, né, a preservação dos espaços. Tá? Espero que tenham gostado da aula. Espero que vocês estejam todos bem, né? Se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau a todos. Um abraço.